A gente já percebe os evangelistas aplicando esse texto já ao ministério de Cristo, né? Acho que eu posso ler aqui Mateus 4, né? Acho que já dá um contexto pra gente. Você tá acompanhando a gente aí, se você for até Mateus capítulo 4, no verso 12 em diante, você vai ter praticamente aqui a citação, né? Do trecho inteiro. Diz o seguinte, verso 12. A gente tá em Mateus 4. Ao ouvir que João tinha sido preso, Jesus voltou para Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum. Tudo ali dentro desse contexto, situado à beira-mar, na região de Zebulon e Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que tinha sido dito por meio do profeta Isaías. E aí ele vai citar: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que vivia em trevas viu grande luz. E aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Jesus começa o seu ministério de anunciar o reino de Deus e o evangelho justamente na região que estava em trevas. O que mais que a gente consegue perceber aqui dessa aplicação de Mateus, de como ele interpreta Isaías 9? Interessante, Isaac, o fato de que muitos, mas muitos versos do capítulo 7 até o 9 são aplicados no Novo Testamento a Jesus. Quando nós vamos do capítulo 8, você encontra lá o dito de que o Senhor seria uma pedra de tropeço, seria rocha de ofensa em Israel. E os apóstolos perceberam que Jesus foi essa rocha de tropeço, foi essa pedra de ofensa que fez os homens tropeçarem, porque não creram nele. Ou seja, algo que Isaías estava vivendo na época dele, mas com relação a Jeová, os apóstolos perceberam que estavam revivendo, mas com relação a Cristo. Então é por isso que quando chega no capítulo 9, eles entendem que aquilo que se falava de Jeová, lá no Antigo Testamento, estava alcançando um cumprimento pleno na pessoa de Cristo. Então a mesma luz que o povo de Naftali e Zebulon viu naquela época, uma luz que se cumpriu de modo local, é projetada no Novo Testamento como uma tipologia. Jesus vem e expande aquilo, cumpre de modo mais perfeito do que o que havia acontecido no Antigo Testamento. Essa é uma das formas de aplicação. A gente consegue até perceber aqui, né, que a noção de cumprimento de profecia que os apóstolos tinham. A gente tem uma noção muito estreita do que é cumprir uma profecia. A gente acha que cumprir uma profecia significa A vai acontecer, então chega o momento certo, A acontece. Não era assim que os apóstolos pensavam. Cumprir uma profecia para eles era quando alguém repetia os passos do que estava escrito. Então, mesmo que aquilo já tivesse acontecido no passado, se Jesus estava repetindo aqueles passos do modo perfeito, como aconteceu antes, mas num novo contexto, ele estava cumprindo a profecia outra vez, né? Só que dessa vez de uma maneira mais plena. Muito legal, Gerson, o que você falou. Além em si do uso das palavras, eu vejo algo aqui bem presente, vai dentro de uma ideia que eu gosto bastante de trabalhar, né, de um teórico, o Gauss, chamado Estética da Recepção, Teoria da Recepção, onde você percebe que a construção de um texto, da arte, ela sempre vai se rememorar de questões já advindas. Então, você recepciona essas questões para formular esse texto, essa narrativa, né? Então, por exemplo, quando a gente lê aqui, mesmo no 9, você vê o paralelo no verso 1 entre a localização das coisas. E fala de atravessar mar, o Jordão. Isso remete para a gente o quê? A tradição do Êxodo, tradição fundante do antigo Israel. Então, aqui, Isaías, ele pega essa tradição e trabalha ela aqui. Ele não escancara, não deixa isso necessariamente explícito, mas ele deixa isso diante do leitor. Ele constrói a sua poética profética aqui por meio da linguagem do Êxodo. E aí essa mesma linguagem que vem do Êxodo, perpassa por Isaías, é que se torna também palpável na tradição de Jesus, no Evangelho de Mateus, de um Jesus que não só passa por isso, mas ele passa pelo Jordão, no batismo no Jordão. Então, é algo que vai além apenas do uso das palavras, mas é a construção de uma figura que está sendo apresentada. E essa construção, a estética dela é recepcionada. Faz parte desse jogo de intertextualidades, né? Desde a tradição do Êxodo, perpassando pelos profetas, indo até a tradição de Jesus e chegando a nós. Né? E aí você começa a ver algo que vai ser revelado pra gente agora nos próximos versos, mas a gente percebe nesse cumprimento, né, justamente essa ideia de que Deus ele inicia o seu processo de graça, de cura e de restauração com os desprezados, né, com aqueles que são os mais negligenciados. A gente observa, né, na história de Israel, poxa, mas eles são os que mais ficaram lá sem o templo, né, sem a referência
do Senhor, né? Eles não conhecem direito mais a Deus por causa dessa negligência deles mesmos como nação, mas também desse contexto de negligência. E agora a gente vê o ministério de Jesus sendo aberto já no lugar mais improvável, que na verdade, assim, se ele fosse pensar no seu ministério como status, né, como legitimização, o último lugar para se nascer e se iniciar o ministério é Galileia, né? É Cafarnaum, uma região assim completa. E aí você vê não só no seu nascimento, no início do ministério, mas no decorrer dele, né? Sentando com a mulher samaritana lá no poço, aquele contexto lá da mulher, lá das crianças e dos cachorrinhos, né? E esse ministério de Jesus o tempo todo tentando conciliar esse povo perdido de Israel, né?